Hoje nós vamos trabalhar com objetivos e metas. Vamos definir os nossos indicadores para ficar mais claro como que a gente vai alcançar todos esses objetivos, esses sonhos, esses desejos. A gente tem que tirar o sonho, né, a ideia do campo ali imaginário e trazer para a realidade. Então, a nossa base é, sim, o nosso autoconhecimento, são os nossos desejos, os nossos sonhos, o nosso propósito de vida, a nossa visão de futuro, mas geralmente isso ainda fica meio abstrato. Então, hoje é o dia da gente trazer mais para o campo terreno, trazer ali para a planilha, colocar na ferramenta. Agora está na hora da gente começar a materializar isso. Primeiro passo, então, para isso é a gente colocar ali no papel os objetivos e metas e os indicadores. Primeiro, vamos deixar aqui alinhar alguns conceitos. Eu sei que muitos de vocês já devem saber o que são objetivos e metas, mas só para a gente entender, para ficar mais claro, tá? Os objetivos, eles são maiores que as metas. É como se o objetivo estratégico, ele fosse o pai e as metas fossem os filhinhos, tá? Então, a gente vai pegar o objetivo e decompor ele em metas. Por que a gente faz isso? Não faz só o objetivo? Porque a decomposição, ela é extremamente importante na gestão de tempo. Tudo que for muito grande, muito abstrato, que a recompensa está muito longe, a gente vai ter muita dificuldade de cumprir, muita dificuldade de enxergar a recompensa. Por isso, a gente precisa decompor objetivos que são coisas maiores em metas que são coisas menores até a gente chegar nas tarefas, tá? Tanto objetivo, quanto metas, quanto tarefas, tem que estar com o verbo no infinitivo, porque quando você se força a colocar um verbo no infinitivo, você está se forçando a determinar uma ação para aquilo ali. Um exemplo simples, se você colocar na sua agenda médico, pode passar 2 semanas, você chegar lá no dia, vai estar aquela tarefa médico. Tá, o que significa isso? O que eu tinha que fazer? Tem que ligar para o médico, marcar um médico? Que médico? A gente confia muito na nossa memória, né? A gente não pode confiar, a nossa memória vai falhar. Se você colocar ligar para o médico tal e agendar, se você se forçou a colocar esses 2 verbinhos no infinitivo, você se obrigou a determinar uma tarefa efetiva, eficiente. Os indicadores, a gente vai trabalhar mais com uma questão quantitativa, vai ser mais um número, um valor, tá? O indicador, então, não vai ser uma ação, vai ser um indicador mesmo, né? Como a palavra já diz, um indicador do que está fazendo alcançar aquele objetivo ali, tá? As metas vão ser elementos mais específicos e mais mensuráveis. Vai pegar aquele objetivo e vamos quebrar ele, vamos decompor ele em algumas metas. Então, ele traz mais para o concreto, ele facilita o nosso entendimento de como que a gente vai alcançar o objetivo. Por exemplo, se o objetivo é aumentar a receita, uma meta poderia ser aumentar as vendas em 20%. Um outro exemplo muito claro, se o objetivo é aumentar o lucro, dentro de aumentar o lucro, a gente pode ter algumas metas. Aumentar a receita, aumentar as vendas, diminuir os custos, porque isso também vai aumentar o lucro. Então, esse objetivo grande, né, ele vai ter metas diferentes que podem nos levar a alcançá-lo. Os indicadores são medidas, são valores. O que a gente não consegue medir, a gente não consegue controlar. Exemplo clássico. Eu quero fazer atividade física. É uma coisa extremamente abstrata. Fazer atividade física. Você vai procrastinar isso para sempre, porque é muito abstrato. Agora, ir na academia 3 vezes na semana, na academia tal, para fazer musculação, aí sim você tem um objetivo, uma meta mais clara. E o indicador é se você foi as 3 vezes. Então, o indicador seria 3 vezes idas na academia. Isso você consegue mensurar, você consegue medir se você foi 3 vezes na semana na academia. Então, isso é um indicador claro. Todos esses conceitos, eles vêm da administração, eles vêm da engenharia de produção, mas a gente vai adaptar eles para todos os objetivos e metas da nossa vida. Por quê que a gente tem que definir objetivos, metas, indicadores e tarefas? Primeiro, vai dar um direcionamento muito maior, um foco muito maior. Segundo, que a gente vai conseguir medir, avaliar o desempenho. Se a gente não tem isso descrito, a gente não tem como avaliar se a gente está evoluindo. A gente não tem como avaliar se está dando certo. Depois, vai dar muito mais motivação e engajamento. Outro ponto, priorização. Quando você desenha os objetivos e metas, você consegue categorizá-los melhor e definir quais são as prioridades. E último ponto, adaptação às mudanças. Fica muito mais fácil você tendo isso desenhado, se adaptar, avaliar, porque a gente vai definir os objetivos e metas agora, mas não quer dizer que eles estão escritos em pedra, não estão. A gente tem que ficar avaliando eles ao longo do ano para ver se aquilo ainda vai fazer sentido para a gente e desapegar. Se não faz sentido mais, não tem problema, a gente desapega, constrói outros objetivos e metas, mas a gente precisa estar constantemente revisando eles.
Como que a gente revisa? Construa objetivos e metas baseados nisso, no propósito, e revisem pelo menos uma vez por ano o propósito de vida. Os objetivos, a gente tem que revisar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês tem que dar uma olhada ali nos seus objetivos macro, tá? As metas semanalmente. Por quê? Isso vai ficar mais fácil quando a gente definir os projetos, quando a gente definir o plano de ação. Porque as metas, elas vão estar relacionadas com projetos e com hábitos. Então, semanalmente, você tem que verificar se aquele hábito, você está construindo ele, você está cultivando ele, ou se aquele projeto está avançando. E as tarefas a gente vai revisar todo santo dia, tá? Então, todo dia, quando a gente começa o dia, a gente revisa as tarefas que a gente tem na agenda, e dia, no final do dia, a gente vai revisar as tarefas do dia seguinte. Vou passar com vocês agora um pouquinho da metodologia SMART, para ficar mais simples de entender como que a gente define objetivos e metas. SMART é uma sigla em inglês que tem essas 5 palavrinhas aí, né? Essas 5 letrinhas que significam 5 palavrinhas que a gente tem que usar, que são características dos objetivos e metas. Os objetivos e metas têm que ser específicos. Então, pensando principalmente aqui nas metas. As metas têm que deixar muito claro o que é, quem que vai fazer, quem que é responsável pela meta, quando que a gente quer que essa meta seja cumprida, onde, por quê. Por isso que eu dei o exemplo ali, que é um exemplo clássico que cabe a todo mundo. Vou fazer atividade física esse ano, tá? Em qual academia? Quantas vezes por semana? Que horas? Que horário que você vai? Qual é o objetivo lá? Qual que vai ser a métrica que você vai usar o indicador dentro da academia? Você quer só criar o hábito ou você quer evoluir? Que aí, se você quiser criar o hábito, o indicador certo é frequência, quantas vezes você foi. Se você quiser já evoluir na academia, aí entra outros indicadores, aumento de carga, tempo na esteira, etc. Por exemplo, eu até ano passado eu era super sedentária, tinha muita dificuldade de fazer atividade física. Eu coloquei como meta para esse ano criar o hábito de ir para academia. Graças a Deus eu consegui. Então, hoje eu tenho o hábito de 3 vezes por semana, pelo menos, eu vou fazer atividade física. Ano que vem já vai entrar uma outra meta que é começar a evoluir na academia. Começar a me preocupar com o desempenho na academia, por exemplo. Mas esse ano a minha meta foi criar o hábito, ponto, acabou. Quando eu ia para lá, eu não me preocupava em fazer o melhor treino do mundo. Eu preocupava em ir, em estar lá, em construir o hábito, tá? Segundo passo, a meta tem que ser mensurável. Quando a gente definir os indicadores, isso vai ficar mais claro. A gente tem que definir critérios tangíveis, mensuráveis, quantitativos, para a gente acompanhar o progresso. Terceiro ponto, a meta tem que ser atingível, ela tem que ser possível, gente. Não vamos sair criando metas impossíveis, não vamos se empolgar com o planejamento anual e sair criando coisas que a gente não vai conseguir cumprir. As metas, elas têm que ser desafiadoras, mas elas têm que ser possíveis, alcançáveis. Por isso é importante que a gente também não crie metas demais, porque daí vai ficar humanamente impossível. A gente já tem que desempenhar as tarefas, né, normais do nosso dia a dia. Se a gente for criando metas para mudar completamente a nossa vida de um ano para o outro, a gente vai se frustrar e isso atrapalha todo o processo. As metas, elas têm que ser relevantes. Não coloque também, ao mesmo tempo que você não vai colocar uma meta que você não consiga atingir, não coloque uma meta trivial, não coloque uma meta que é algo que você já faz. Coloque algo que te desafie, algo que te tire da zona de conforto. Então, sim, as metas têm que ser atingíveis, mas elas têm que ser desafiadoras, porque é isso que vai motivar a gente, tirar a gente da zona de conforto. E as metas têm que ter um fator temporal. A gente tem que ter data para as metas. Tem que ser muito claro qual a data, qual o prazo que a gente tem para aquilo. Já tem vários estudos que mostram que, se você tiver... Isso parece muito óbvio, mas a gente não pensa nisso quando a gente está fazendo esse tipo de atividade. Se você der uma atividade para 2 grupos, um grupo ele tiver um prazo e o outro grupo não tiver prazo, o grupo que tiver prazo vai ser o que vai cumprir mais rápido, obviamente. O grupo que não tiver prazo vai procrastinar. Isso parece óbvio quando a gente pensa, nossa, óbvio, se eu colocar 2 grupos e der um prazo para um, é esse que vai entregar mais rápido. Mas no dia a dia, quantas tarefas a gente cria com prazo, né? Principalmente quem ainda não migrou para as ferramentas digitais, tem muito costume de fazer o quê? Listinha de tarefa. Aí pega um caderninho, aí faz uma lista gigantesca, páginas e páginas de lista de tarefa, sem uma data, sem um prazo. Então, quando a gente faz planejamento, toda tarefa tem que estar localizada no espaço-tempo. Ou seja, ela tem que ter data e hora e tem que estar na agenda, tem que ser visível na agenda.
Ai, mas eu não sei quando eu vou conseguir fazer. Não tem problema. Coloca uma data e hora. E se você não conseguir fazer naquela data e hora, você simplesmente segura a tarefa e arrasta. Demora menos de um segundo. Por isso que é bom a gente usar ferramentas digitais. É diferente de uma lista de tarefas. Você vai ter que riscar, escrever de novo, colocar em outra data. Na agenda, você simplesmente arrasta, ninguém morreu, vida que segue. Mas você tem que determinar uma data e hora para cada tarefa. Tarefas que não têm data e hora vão ser procrastinadas. A tendência a serem procrastinadas é muito maior.